Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz. Vamos dar início a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook e que ficará gravado também nas nossas páginas do YouTube. Imagino que todos aqui me conhecem, mas é importante para o nosso registro, já que ficará gravado também. Me chamo Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Hoje, quinta-feira, dia 16/7, 20 horas 4 minutos, quando nós estamos iniciando essa transmissão. Bem, saudar aos irmãos, alguns que já estão aqui conosco, irmã Dilza, irmã Felicidade, irmão Gile, irmã Carla, Neuza, Maricélia, Débora, Maíra, Suzy, Rosemary, Taveira, Severina, a todos vocês, uma boa noite, que Deus os abençoe, né? Deus permaneça aqui conosco e nós na presença dele, como diz o Ineto, né? Tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. Bem, vamos orar, irmãos. Hoje, quinta-feira, nosso culto, a liturgia, enfim, ela é mais curta, mas nós vamos iniciar orando. Convido você a fechar os teus olhos, falarmos com o Pai. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor pela nossa vida, por tudo que nos tem feito. E há tantas coisas que o Senhor tem feito, muitas bênçãos, muitos benefícios, muitos livramentos, de tal modo, ó Pai, que não temos nem como enumerar a cada uma das tuas bênçãos, das tuas realizações em nossas vidas. Aquelas que nós sabemos e aquelas que nós não vemos, a todas estas somos gratos a Ti, porque revela toda a tua bondade, teu amor para conosco, a tua misericórdia, teu zelo, e nós só temos que nos alegrar diante do Senhor. Por isso nos encontramos aqui, Pai, eu, meus irmãos, cada um em seu lar, para prestar esse culto a Ti, para também dizer a Deus que nós te amamos, dizer muito obrigado por tudo. Pai, perdoe os meus pecados. Novamente, digo, ó Pai, que sou um pecador. Sei, Pai, do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. Mas me reconheço. Sei que sou limitado, sei que sou pecador, que graças ao teu perdão, ao sangue do Senhor Jesus Cristo, é que fui justificado. Ó Deus amado, se conosco nessa transmissão. Peço também por cada um dos meus irmãos que estão nos ouvindo, agora ao vivo, ou aqueles que ouvirão esta mensagem, esse culto, ó Pai, posteriormente. Conceda a cada um a tua graça e a tua bênção também. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão necessitados, cada um na sua proporção e de acordo com a tua vontade. Ajude, supra, atenda-os, ó Pai, e que possamos ter essa informação, saber, ó Pai, para que possamos testemunhar e louvar o teu nome junto com aqueles, ó Pai, que passam por essas circunstâncias. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Bem, nós vamos louvar a Deus sem mais demora, com o ineto, na verdade, né? Desde os confins da terra. É um dos inetos ministrado pelos nossos irmãos do louvor. Vamos juntos bendizer a Deus, não importa onde estamos, devemos sempre exaltar a nossa voz ao Senhor. Desde os confins da terra, do mais profundo mar,
Em meio ao clamor, nasce esta canção que os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção que os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado Aleluias! Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos, nós vamos à nossa meditação de hoje. Como costumeiramente, a cada quinta-feira, nós fazemos aqui uma breve reflexão e que Deus nos abençoe nisso. Eu quero começar fazendo uma lembrança. Às vezes, algumas coisas que passamos recentemente ou no passado mais distante nos faz pensar em alguns textos bíblicos. E há pouco tempo conversava com a irmã Maria de Assis, estava conversando com ela, né, sobre infância, falando um pouquinho sobre o Bruninho, né, o filho dela, neto dela, e sobre os perigos da rua, né, e que a rua hoje em dia está muito movimentada, e é um receio nosso, né, nós responsáveis, de deixar as crianças muito tempo na rua, muito tarde na rua, e isso traz medo, traz perigo, né? Mas eu me lembro que na minha adolescência, na minha infância, né, pré-adolescência para adolescência mais precisamente, eu gostava de ficar até tarde na rua, né? E naquela época não tinha muito problema, brincava até altas horas da noite na rua, claro, da rua de casa, sem ir para muito longe. Era uma tranquilidade, muitos dos meus amigos, né, e faziam a mesma coisa, os pais também permitiam, mas a hora que a mãe chamava para ir para dentro,
era uma choradeira, nós não queríamos ir para casa. Às vezes a brincadeira estava tão boa, né? O papo, a curtição estava tão bacana que a gente queria ficar na rua, né? E a mãe chama, filho, vem para dentro. E a gente, pô, mas só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, deixa eu ficar só mais um pouquinho, dá 20 minutos. Às vezes a choradeira dava certo, né? A gente conseguia ali mais um tempinho, mas às vezes não, né? É agora, entra agora. E aí a gente é emburrado para dentro de casa. Bem, estou dizendo isso porque eu quero pensar um pouquinho nessa questão, essa obediência de poder ir na hora que a mãe está chamando, né? Sem ficar batendo o pé, sem fazer beicinho, obedecer e só simplesmente obedecer. Nós vamos falar hoje sobre um episódio triste, mas porém com um aprendizado que podemos tirar dele. A morte de Arão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 29. Ok? Números, capítulo 20. Eu dou um tempo aqui para que você abra a sua Bíblia. Números, capítulo 20, do versículo 22 até o versículo 29, ok? Nós teremos também o texto na tela para que você acompanhe essa nossa leitura. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do Monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram o Monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Amém? Deus, novamente nos colocamos em oração na tua presença, para solicitar, suplicar ao Senhor teu auxílio para a ministração da tua palavra, para que possamos fazer, Pai, como o Senhor deseja e que sejamos ferramentas em tuas mãos, possamos transmitir a tua palavra com clareza, que a tua igreja e os meus irmãos, todos aqueles que nos ouvem, possam compreender, obedecer, colocando em prática, assim, ó Pai, o teu querer. Se conosco nesta hora, Pai, abençoa-nos e edifica a tua igreja, mediante a tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Queridos, vamos lá. Morte de Arão. Eu fiz uma menção sobre não querer entrar para casa, né? Mas claro que nada se compara a essa obediência de Arão, que quando chamado, quando Deus fala para ele, vem para cá, ele obedece. E deve ter sido muito tenso esse momento, essa hora, esse momento de despedida, mas ao mesmo tempo cercada de muita obediência, e obediência vista aí não somente de Arão, mas uma obediência também de Eleazar, uma obediência de Moisés, porque pense comigo, né? Deus chega para Moisés e fala: Moisés, tenho uma notícia para te dar, quero que você suba no monte e lá eu vou levar o seu irmão. Eu vou
tirar a vida de Arão e Eleazar vai ficar no lugar. Moisés, obediente, de transmitir essa mensagem. Arão certamente foi mais do que irmão para Moisés, né? Esteve com ele durante toda a jornada ali, liderando o povo, acompanhando, comissionado por Deus para ser o sacerdote diante do povo. Ele passou por muitas dificuldades ali, ao lado de Moisés. Obediência também de Eleazar, que sobe sabendo então que isso poderá acontecer, que seu pai não será mais visto, será o seu momento final de despedida, né? Então, a gente vê aqui um momento de muita obediência, né? Eu comparo o caso de Arão aqui com o de Isaac. Eu fico imaginando também o Isaac, sabendo que ele e o pai Abraão estão indo para um sacrifício e ele já, esperto garoto, né? Ele não vê o animal, né? E pergunta para o pai, e o pai fala, meu filho, Deus proverá. Mas imagina quando o momento vai passando e o Abraão, já com a sua mão trêmula, né? Pegando ali, pela idade ou mesmo pela situação toda, amarrando o filho e o filho não teve resistência, simplesmente obedecendo ao pai, vendo o pai levantando a mão com o seu com a sua ferramenta para poder sacrificar o próprio filho. Abraão foi justificado pela fé, né? Mas nós percebemos também ali a obediência de Isaac. Isaac também deve ser visto como uma figura, um personagem aí, um servo de Deus de muita obediência. E Arão não foge a isso, né? Como nós estamos vendo aqui no texto de Arão, ele está sendo chamado, sabe que subirá ao monte, lá vai morrer, e ele obedece, né? Ele não sai dali. Na verdade, até mesmo porque ele aprendeu a obedecer, exatamente porque toda essa circunstância gerada foi por conta de desobediência. Se ele não tivesse desobedecido, tanto ele quanto Moisés, o próprio texto aí indicou, eles poderiam ter entrado na terra prometida com Josué, com Caleb e com a nova geração. Mas exatamente por desobediência é que ele está sendo chamado para morrer ali naquele local, né? Tem um texto que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é no mesmo capítulo de Números, capítulo 20, só que o versículo 12 conta um pouquinho daquilo que aconteceu, né? Números capítulo 20, versículo 12, nós vemos aí a questão da desobediência de Arão. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Okay? Então, houve então a disciplina de Deus para Arão, como haverá também para Moisés. Moisés vai seguir um pouquinho mais, mas eles vão aprender que é importante obedecer a Deus, né? A gente podemos dizer que Arão, tanto Arão quanto Moisés chegaram muito perto. Moisés chegou a avistar a terra prometida. Tem um outro texto em Números também, lá no capítulo 33, versículo 38 e 39, que nos dá também a ideia dessa proximidade, né? Números 33, versículo 38 e o 39. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Hor, onde morreu no dia 1º do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. Bem, nós sabemos que o povo peregrinou no deserto por 40 anos. Né? E aqui o texto nos informa que exatamente quando se deu
40º ano, né, primeiro dia do 5º mês, no 40º ano, era o último ano de peregrinação. O Arão morreu, ou seja, bateu na trave, quase chegou lá, né? Mas ele havia desobedecido. E aí nós vemos que, mesmo na morte agora, o Arão está obedecendo a Deus, né? E devemos concordar. Deve ser muito difícil obedecer sabendo que haverá morte. Obedecer é difícil, é doloroso. Às vezes nós deixamos de ter um pouco do nosso prazer por conta da obediência. Mas desobedecer é muito mais doloroso do que obedecer, né? Lá em Apocalipse 2, versículo 10, né, a parte B do versículo diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Ser fiel até o momento da morte, ser fiel até mesmo na morte. Como é difícil, imagino obedecer sabendo que é o último ato, é o momento da morte. Comparando isso, eu trouxe aqui um outro personagem que também soube do momento da sua morte. Alguns servos de Deus na palavra, né, foram avisados que haveriam de morrer, né? Não são todos, mas alguns sim foram avisados. Um deles é o rei Ezequias. Lá em 2 Reis, capítulo 20, o versículo 1 até o versículo 3, segundo livro de Reis, capítulo 20, vou ler do versículo 1 até o versículo 3, nós lemos assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias ainda pleiteou algo com Deus ali, poder ter um pouco mais de tempo, e deu certo no caso dele lá. Nós conhecemos o restante do texto, a leitura, né? Então o profeta é enviado lá para dizer para ele que ele terá mais tempo. Mas o choro dele foi amargo, né? Porque ele ficou sabendo que iria morrer. Põe a casa em ordem porque você vai morrer. E Ezequias simplesmente falou: não quero morrer, né? Senhor, por favor, olha, o Senhor tem visto a minha fidelidade, tem visto o que eu tenho feito, por favor, né? Com Arão, a gente sabe que não foi bem assim. O Arão, ele simplesmente obedece àquela ordem, até porque Moisés já tinha tentado em outro momento, né, pleitear também a entrada deles, nem tanto a questão de permanecer vivo, mas permanecer na terra, né, para poder avançar, conquistar a terra prometida. Essa era a grande realização da vida deles, mas o Arão, tanto quanto Moisés, morreram antes de entrar na terra prometida. Um outro que nós vemos que também diante da morte fez súplicas, né? Mas é claro, tem uma questão totalmente diferente, a do nosso Senhor Jesus Cristo, que a morte dele estava sobre ele todos os pecados do mundo inteiro, né? Mas olha só o que diz o texto lá em Hebreus, capítulo 5, o versículo 7 ao versículo 9. Hebreus, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 9. Diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu e obedeceu por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem.
A gente sabe que o caso de Jesus, inclusive o texto de Hebreus está nos dizendo que ele suplicou, ele orou, ele chorou e foi ouvido, tá? Ele não morreu porque ele não foi ouvido, ele foi ouvido. É que ele tinha uma missão, e a missão dele era exatamente passar pela morte de cruz. E Jesus pediu, né, diante da morte, daquele que poderia salvar da morte, mas ele sabia também que precisava obedecer, e a submissão dele é incomparável, né? Mas nós vemos isso, e tornou-se aperfeiçoado por meio da obediência, nos ensina muito, né? O caso de Arão aqui é realmente também de destaque, é um caso atípico, porque obedeceu mesmo sabendo que haveria de morrer. Deve ter sido um momento bem difícil para Arão, bem difícil para Moisés, bem difícil para Eleazar também. Mas há uma outra questão que eu quero pensar aqui, que é lembrarmos que Arão, ele era o sacerdote, ele era consagrado. E quando nós lembramos disso, e é importante frisarmos, pensar que também pessoas consagradas por desobediência vão ser punidas, ok? Não é por conta do ofício que Arão teve que haveria uma maior tolerância para ele. Não, ele foi punido como tantos outros foram enquanto esteve ali no deserto também. É claro que ele tem algumas garantias, ele haverá de receber o seu galardão, como nos ensina a palavra, mas diante do pecado, independente dele ser sumo sacerdote, de ter sido consagrado, ele vai precisar arcar com respeito à sua vida de pecado. Às vezes nós pensamos que, bem, sou servo de Deus, bem, eu sou do rol de membro da igreja tal, poxa, agora eu sou do Senhor. Não, você também precisa cuidar da sua vida e atentar para o que você faz, né? Romanos, capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23, ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Não há exceção, todos pecaram, né? E é pela graça de Deus que nós temos o benefício da vida eterna, né? Grandioso benefício da vida eterna, mas consequência do pecado não é só para o ímpio, é para todos os que pecam. E aprendemos aqui que Arão também foi punido. Moisés, o grande líder estatal, né? O grande líder do povo, foi punido também. Não entrou na Terra Prometida, subiu no monte e não atravessou a Terra Prometida, né? Pelo contrário, irmãos, a Bíblia nos ensina que o fato de nós sermos de Deus, sermos um povo de Deus e termos conhecimento, nós precisamos obedecer mais, né? Lá em Lucas capítulo 12, versículo 47 e também 48. Lucas 12, 47 e também o versículo 48. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Diante do conhecimento que temos, diante da ter sido consagrado a Deus, todos nós somos raça eleita, né? Sacerdócio real, nós temos uma maior responsabilidade com relação à obediência a Deus, né? Assim como Arão, nós precisamos aprender essa lição, que consagrados também
sofrem as punições diante do pecado. Temos do nosso lado, temos como benefício, né, poder ir até Deus, nos arrepender dos nossos pecados, como diz João 9, que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E ele já fez isso na cruz, já pagou por todos os nossos pecados, mas nós precisamos cuidar para que andemos, como ensina o apóstolo Paulo, em novidade de vida. Não podemos continuar vivendo pecando, né? Há uma outra questão que eu quero também levantar aqui, diante de Números 20, sobre a morte de Arão, é também o cuidado que Deus tem com o povo, né? Eu gosto, já falei, já brinquei com os irmãos acerca disso, eu gosto de imaginar algumas cenas. E essa eu não fiz diferente. Gostaria que você também exercitasse essa sua imaginação. Pense. Simplesmente o texto nos diz que avisa Moisés, Moisés então vai chamar Arão e o filho, e eles vão começar a subir o monte Or. Para lá em cima, Moisés então tirar a roupa, as vestes sacerdotal de Arão e passar para o filho Eleazar. Eu fico imaginando o que eles conversaram durante a subida do monte. Ou se foi aquele silêncio enorme enquanto ele subia o monte. Imagino Arão, o que ele poderia ter pensado, o que ele poderia querer fazer ou querer falar, sabendo que são os últimos momentos, né? Alguns quilômetros a mais e tudo terá terminado nesta terra, né? Não verá mais seu filho. E saber que o filho será o seu sucessor, que informações, que orientações passar, né, para o filho. Olha, filho, obedeça a Deus, veja o pecado que papai cometeu, olha o destino que estou tendo, e é importante que você sirva fielmente ao Senhor, né? Não sei qual foi a conversa, não sei se existiu conversa. A verdade é que nós, como não temos a informação e o tempo da nossa morte, não devemos esperar para ter uma conversa desse tipo hoje, de tentarmos ao máximo, com tudo quanto nos for possível, passar as melhores e as maiores informações aos nossos filhos. O Davi faz isso com Salomão, né? Lá em 1 Reis, início do livro, capítulo 1, capítulo 2, já velho, sabendo que será seus últimos momentos, ele chama Salomão e orienta ele acerca do reino, né? Ele soube disso, mas nem sempre isso é possível, nem sempre passamos por essa etapa, por esse momento de poder conversar, de poder falar. Fico imaginando também o povo olhando os três subindo, né? Vão ficando pequenos, vão ficando bem pequenininhos, tem hora que as pedras mesmo da montanha esconde, talvez a vegetação, então eles lá, até que não são mais vistos, né? Olhando o texto, me faz entender que eles só vão ter a informação da morte quando desce. Eu não sei se Moisés avisou a comunidade toda, olha, o Arão está indo para não mais voltar, né? Mas certo é, pelo menos pelo 29, que quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Né? Mas um pouco antes, diz que eles subiram diante da vista de toda a comunidade. E lá estava indo aquele homem que serviu de uma ligação entre o povo e Deus para todos eles, né? Um homem que ajudou, que orientou, que ouviu, que aconselhou eles por muito tempo. Imagina a nação também se despedindo deste grande homem de Deus, deste nobre, e sabendo que não o veria mais e que teria ainda mais desafios pela frente. Mas aí que está a graça de Deus, porque Deus ele tirou Arão do povo,
mas permitiu que Eleazar desse continuidade nesse trabalho, né? Deus ele preparou pessoas para dar continuidade. A obra do Senhor não para, né? A obra haveria de continuar, assim como foi de Moisés para com Josué, né? Isso terá uma continuidade assim com Jesus Cristo e os seus discípulos. Um outro trecho que eu separei, e também ainda fazendo essas comparações, é o caso de Elias com Eliseu. Lá em 1 Reis 19, versículo 14 até o versículo 19, nós temos exatamente essa ideia, essa preocupação de Deus, inicialmente de Deus, em preparar substituto, em permitir que a obra continue. 1 Reis 19, versículo 14 ao 19. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Percebe? A obra do Senhor está muito além de nós, muito além dos seus servos. Deus nos usa, como diz a própria Escritura, né? Se nós não agirmos, se nós não falarmos, as pedras clamarão. Deus tem um jeito próprio de dar continuidade. Na verdade, ele não depende de nós é que dependemos dele. Isso já é perceptível. Agora Deus ensina ao povo de que ele providenciará para que haja continuidade. Mesmo que Arão parta, mesmo que Moisés morra, a obra é do Senhor e a obra vai continuar. Para Deus não há seres insubstituíveis. No caso, insubstituível é somente Deus, né? Deus ele consegue trazer e nessa sua capacidade pode trazer pessoas até melhores do que aquilo que nós fizemos. Às vezes nós nos preocupamos, né? Poxa, se eu partir, como é que vai ficar? Eu acho que eu já mencionei isso até numa outra mensagem, né? Que eu tinha isso na cabeça, um dos primeiros serviços que eu tive. Achava que eu era tão essencial naquilo que fazia, que eu ficava pensando, se eu partir, como que vai ficar a empresa, né? E a vida continua, a vida segue, mesmo sem eu estar por lá. A vida no reino continua. Mas como será que vai ser a igreja caso não estejamos? É do Senhor. A obra é do Senhor. Como será que vai ficar meu filho, a minha casa, né? Deixa que Deus sabe de todas as coisas e Ele há de tomar conta. Com isso, meus irmãos, é óbvio, eu não estou incentivando ninguém a ficar passivo diante da morte, mas seja você passivo ou não, as suas ações ou reações pouco mudará, né? Apenas dentro da vontade de Deus é que isso pode acontecer, como foi no caso que já vimos aqui de Ezequias. Mas eu queria poder refletir isso com os irmãos, né? Daquilo que falamos um pouquinho. Devemos obedecer a Deus, ser fiel até a morte, né? Apocalipse 2:10.
ou mesmo na morte, precisamos continuar obedecendo a Deus. Vimos também que mesmo os capacitados, mesmo os consagrados, mesmo os vocacionados, eles também são passíveis de punição, né? Tolerância de Deus para o pecado é igual para todo mundo, né? Na verdade, não há tolerância para o pecado, há o amor ao pecador, mas não há tolerância para o pecado. Seja você quem for, né? Seja eu quem for, Deus tem a sua maneira a disciplinar aqueles que erram, aqueles que cometem pecado. E Deus é soberano, Deus é maravilhoso, e Deus ele é provedor, mesmo na ausência, ele providencia para que a obra não pare, para que o trabalho continue. Bem, esse é o nosso texto. Espero que você tenha aprendido um pouco também nesta noite. A palavra tenha falado aqui também ao seu coração, como Deus tem falado também ao meu. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, Pai, de grande amor e misericórdia. Obrigado, Pai, pela mensagem, pela Tua palavra. O que nos aumenta o temor ao Senhor. E que nesse temor possamos prosseguir obedientes ao Senhor. Pai, muitos já perderam a reverência pelo Senhor e pela Tua palavra. Pai, enganados de que nada acontecerá, achando, Pai, que o Senhor já não age mais. Misericórdia, Pai, que as nossas vidas possam ser mudadas, transformadas e aprendermos cada vez mais com as histórias do passado, com as vidas dos Teus servos e com aquilo que o Senhor permitiu que eles vivessem, aquilo que o Senhor fez com cada um deles. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus de perdão, eu sei que o Senhor é um Deus de amor, mas cabe a nós, ó Pai, nos ajustarmos, nos consertarmos, ó Pai, permitirmos a obra do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, nos voltarmos fielmente ao Senhor. Nos ajude, Deus, não nos deixe enganados, porque em um momento, ó Pai, nós erguemos as nossas mãos e aceitamos a Cristo, ou porque entramos nas águas do batismo. Pai, por conta da nossa fé e por conta da Tua graça, ó Pai, somos salvos por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos, ó Pai, que precisamos atentar com a vida de pecado. Ó Deus, obrigado também, porque o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é um Deus que, mesmo, ó Pai, na ausência de grandes servos, de grandes homens, ó Pai, o Senhor permite que a Tua obra prossiga, que o Teu reino avance, que sejamos humildes, não tenhamos o orgulho, ó Pai, ou venhamos a imaginar que tudo depende de nós. Eu sei, Pai, que é pela Tua mão que tudo acontece, somente pelas Tuas mãos. Peço perdão pelos meus pecados, oro por mim e pelos meus irmãos, que a Tua palavra frutifique na vida de cada um e edifique a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração. Amém. Louvado seja Deus. Amém por tudo isso. Bem, nós vamos louvar mais uma vez e na sequência nós vamos nos despedir desse tempo de reflexão. Eu trouxe para esse momento final o ineto, oferta de amor, né? Que a nossa vida seja desta forma, como vamos cantar, oferecer a nossa vida como oferta a Deus, uma oferta realmente de gratidão e de amor. De amor e sacrifício.
É isso, meus queridos. Nós estamos encerrando essa transmissão. Até escrevi novamente aí no chat para vocês, para não esquecer. Obedecer não é fácil. Dói, é difícil. Mas desobedecer dói muito mais. Não esqueçam disso. Você siga essa semana em obediência ao Senhor, consciente de que permanecerá na presença de Deus. Que Ele o abençoe, conceda a paz dele a cada um de vocês. Nos encontraremos no culto do domingo, a partir das 9 horas da manhã e, posteriormente, às 18 horas e 30 minutos, um segundo momento, um novo culto ao nosso Deus. Bom final de semana, um bom resto de dia para cada um de vocês. Até breve, até domingo, que Deus os abençoe.